Quando você nasce com um fenômeno médico raro de 1 em 1 milhão, você pode ser chamado de único com razão. As gêmeas Lucy e Maria Elmer nasceram com diferenças físicas significantes e hoje elas são ainda mais especiais do que eram quando crianças. Donna e Vice Elmer eram um casal feliz e construíam uma família estável. Em 1996, eles já tinham 3 crianças: George, de 5 anos, Kina, de 4 e Jordan, de 3 anos. Donna era metade jamaicana, enquanto Vince era um homem branco britânico. Seus filhos tinham uma cor de pele que parecia a combinação perfeita entre as características de seu pai e sua mãe. Às vezes, eles eram encarados com curiosidade, mas para a família, eles eram apenas mais um grupo de pessoas que tinham tons de pele variados. A notícia de que Donna estava esperando gêmeas não idênticas foi recebida com felicidade pela família. Claro que eles ficaram um pouco surpresos, mas estavam animados pelas novas aventuras que os bebês trariam para suas vidas. Para a mãe, que na época trabalhava em um armazém, e para o pai, que trabalhava como carpinteiro, a ideia de ter mais 2 bebês de uma vez em uma família que já era grande era ao mesmo tempo animadora e assustadora. Quando as gêmeas nasceram no dia 16 de janeiro de 1997, em Gloucester, na Inglaterra, foi uma surpresa para todos. Era muito curioso que cada uma representasse os opostos das cores de pele. Maria tinha uma pele negra mais clara, com cabelos pretos e encaracolados, e Lucy tinha o cabelo loiro alaranjado, com pele branca e sardas. Esses pais conseguiram dar à luz a um par de meninas que não tinham nada a ver uma com a outra. Esses casos costumam ser chamados de gêmeos birraciais. Em termos médicos, elas simplesmente são chamadas de gêmeas fraternas. Isso quer dizer apenas que quando foram concebidas, 2 óvulos diferentes foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes ao mesmo tempo. Na verdade, o fato é que elas são crianças completamente diferentes, que apenas dividiram o útero e nasceram ao mesmo tempo. Você já teve que produzir documentos oficiais e não oficiais para uma série de situações, apenas porque as pessoas não acreditavam que você estava falando a verdade? Esse foi o caso das 2 meninas. Quando eram pequenas, elas nem tinham consciência do quanto eram diferentes. Mas com o tempo, os olhares e perguntas as alertaram para o fato de que, apesar de serem gêmeas, elas não pareciam nada uma com a outra. Para as meninas, não fazia sentido as pessoas acharem tudo tão estranho. Elas sabiam os pais que tinham e como eles eram diferentes entre si. Para elas, era normal que tivessem herdado ambas as aparências. O que importava para elas era o laço que tinham e o quanto se amavam. Quando as pessoas as viam em público, elas tinham certeza que uma delas não pertencia à família. A pergunta era: qual das 2? Se só sua mãe estivesse presente, Lucy parecia estranha no ninho. Muitas pessoas perguntavam com frequência se ela era adotada. Apesar de não ser uma ofensa, Lucy ficava sentida com as perguntas e se sentia de fora, como se não pertencesse à sua família. Com o tempo, as coisas pioraram. As pessoas perguntavam se ela era um fantasma ou uma pessoa albina, de forma maliciosa e não por curiosidade. Ainda por causa de sua pele clara em relação aos irmãos, as pessoas ainda perguntavam se ela era anêmica. Algumas crianças conseguem passar por esses comentários sem se incomodarem tanto, mas Lucy sabia que estava sofrendo bullying. Ela também já estava cansada de explicar que era filha biológica de seus pais e que pertencia à sua família. Isso piorou quando as meninas adentraram o ensino fundamental. Elas ouviam as pessoas perguntarem à sua mãe se ela cuidava de órfãos ou, que era muito legal da parte dela, ter adotado uma criança ruiva. Esses comentários fizeram com que Lucy deixasse a escola pública quando ela completou 15 anos. Com o tempo, as amigas mais próximas das 2 irmãs pararam de se perguntar se elas eram realmente gêmeas. Recentemente, Lucy teve que publicar uma foto da sua certidão de nascimento, provando que ela era de fato filha de sua mãe.
Poucas pessoas são forçadas a provar seus laços familiares, mas entender que existem pessoas de cores diferentes e conviver com elas é algo que a sociedade ainda não aprendeu. Como muitas mães de gêmeos, Donna vestia as meninas com as mesmas roupas, para deixar claro o fato de que as duas eram gêmeas. Esse costume durou os primeiros 7 anos da vida das duas garotas, quando Lucy finalmente pediu para sua mãe que as vestisse de forma diferente. Nessa idade, ela já entendia que o propósito de vesti-las iguais era para enfatizar as suas semelhanças, mas sem nenhuma semelhança entre elas, exceto que as duas eram garotas. O que eles queriam dizer vestindo elas iguais? Era hora de abraçar a ideia de que elas eram completos opostos, mesmo sendo gêmeas. Muitos gêmeos afirmam que possuem uma conexão psíquica e conseguem saber de antemão o que o outro vai falar ou pensar, mas essa não é uma experiência que as duas compartilharam. Às vezes elas tinham dores em lugares similares e ao mesmo tempo, mas não passava disso. Lucy sempre teve uma personalidade mais reservada, além de ser mais tímida que a irmã e usar roupas mais casuais, não gostando de se arrumar muito. Ela também alisava o cabelo para ter um estilo mais seu, mesmo que seus cachos fossem bem mais lisos que o da irmã. Maria, por outro lado, era muito mais extrovertida. Ela era o tipo de pessoa que facilmente conseguiria conversar com um estranho na rua. Com sua linda pele oliva e seu cabelo preto cacheado e volumoso, ela adora se vestir para encantar e chamar a atenção das pessoas. Ela adora moda e sempre estava confiante em mostrar sua opinião sobre as coisas. Apesar das diferenças, as irmãs são muito mais próximas até hoje. Elas compartilham suas emoções, mas dão espaço uma à outra para serem indivíduos. As gêmeas nunca se compararam uma à outra e nunca acharam que uma era mais bonita que a outra. Entretanto, houveram acontecimentos na vida das irmãs onde suas diferenças foram apontadas e uma ou outra pessoa quiseram colocá-las em um ranking. Um repórter um dia deu parabéns a Lucy por ter a pele clara, um comentário inapropriado e claramente racista. Apesar das diferenças entre elas e de se sentir muitas vezes deslocada de sua família, Lucy logo descobriu de onde vinham os seus traços. A sua avó também era o que os outros chamavam de uma rosa inglesa, uma mulher com pele muito clara e ruiva. Era óbvio então que ela carregava mais genes do lado do seu pai. Agora, em 2023, todas as crianças da família Elmer cresceram e as meninas têm 26 anos de idade. E é assim que elas estão agora. Foi bom que suas vidas foram para direções diferentes e elas se tornaram cada uma pessoa única. Maria estudou direito, o que combinava com a sua personalidade, e Lucy, uma pessoa mais quieta e artística, estudou arte e design. Hoje elas têm vidas separadas, mas se falam todos os dias. Se olharmos para elas, nunca diríamos que elas são irmãs, muito menos irmãs gêmeas. Diríamos que são amigas, ou até melhores amigas. Mas a partir do momento em que elas começaram a falar, andar e se mover, notamos as similaridades entre elas, pois seus maneirismos são idênticos e se torna claro que elas têm um grande laço entre elas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com sua família e amigos. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias sensacionais para você. Até o próximo vídeo. Tchau!